Senhora, você pode ser minha mãe só por um dia. As palavras cortaram o barulho agitado do Starbucks na Avenida Paulista, em São Paulo, como uma brisa súbita de inverno. Mariana Albuquerque olhou para cima, afastando os olhos de seu cappuccino morno, o segundo que pedirá em menos de 10 minutos, e piscou. Um menino pequeno estava diante dela. Não devia ter mais de 6 anos. O cabelo bagunçado, como se tivesse corrido muito, e uma jaqueta verde-oliva, grande demais para seu corpo magro, parecia engoli-lo. Mas o que realmente a paralisou, o que fez Mariana Albuquerque, CEO da Albuquerque Investimentos, uma mulher conhecida por deixar homens poderosos gaguejando, congelar, foram os olhos do menino, brilhantes, claros, de uma sinceridade que partia o coração. Lucas! Uma voz ofegante gritou atrás dele. Um homem alto, desalinhado e visivelmente exausto, correu até eles, com uma bolsa de entregas do iFood pendurada no ombro. A camiseta estava úmida da garoa lá fora, e os tênis gastos já tinham visto dias melhores. Ele parecia alguém que esquecera o que era dormir. Desculpe-me, ele disse, puxando o menino gentilmente para trás. Ele foge às vezes. Perdi minha carteira e uma entrega foi cancelada. Meu Deus, devo ter me distraído por um segundo. Mariana não disse nada. Em vez disso, olhou para o menino, que ainda segurava a barra de seu casaco de lã. Por que você gostaria que eu fosse sua mãe? Perguntou, a voz baixa e firme, embora algo em seu peito sentisse um puxão desconhecido. Porque amanhã é o dia dos pais na escola, respondeu Lucas sem hesitar. Todas as crianças vão levar suas mães ou pais. Eu não tenho uma mãe, mas você parece alguém que seria legal, mesmo que parecesse meio brava com seu café. Houve um momento de silêncio, depois 2. A mulher no caixa parou de limpar o balcão. Um casal tomando latte perto da janela ficou imóvel. Um adolescente no canto levantou o celular lentamente para gravar. João, o pai, ficou vermelho. Senhora, me desculpe mesmo. Ele fala coisas assim às vezes. Você não precisa. Qual é o nome dele? Interrompeu Mariana suavemente. O homem piscou. Lucas. Lucas Silva. Ela voltou a olhar para o menino. E qual é a escola? Escola Municipal São Francisco, primeira série. Sala 1A, disse ele orgulhosamente. O dia dos pais começa às 10 da manhã. João deu um passo à frente, subitamente cauteloso. Olha, não quero problemas. Você deve ter 1 milhão de coisas para fazer e lugares para estar. Não estou pedindo seu currículo, disse Mariana, cortante. Ela se ajoelhou, alinhando seu olhar com o do menino. Você acha que eu seria uma boa mãe de mentira? Lucas sorriu. Só por um dia? Acho que você seria incrível. Mariana assentiu uma vez. Tudo bem, então, só por um dia. João ficou boquiaberto. Espera, sério? Você não precisa. Mas ela já estava se afastando, os saltos ecoando no chão de azulejo. Não olhou para trás, nem quando os sussurros a seguiram como perfume, nem mesmo quando alguém murmurou, não é a Mariana Albuquerque. João ficou olhando, atônito, para a mulher que acabará de prometer aparecer na vida de seu filho, mesmo que apenas por uma manhã. Naquela noite, Mariana encarava um copo de vinho tocado no 12º andar de seu apartamento na Vila Nova Conceição. As luzes da cidade brilhavam como pequenas fogueiras além da janela, mas sua mente estava em outro lugar. Está pensando no menino. A voz de sua assistente crepitou pelo viva voz. Estou pensando como é difícil conseguir um cappuccino decente, respondeu Mariana secamente. Então, após uma pausa, os olhos dele. Eles me lembraram da Clara. O nome caiu como uma pedra na água, pequena, mas criando ondas. Clara, sua irmã mais nova, perdida há 4 anos para a depressão pós-parto. O bebê também se foi. Mariana as enterrara, e com elas, qualquer resquício de suavidade que restava. Desde então, ela construíra muros, não lares, fechará negócios, não memórias. Mas Lucas pedirá que ela ficasse, só por um dia, e algo dentro dela havia rachado. Às 10 em ponto, na Escola Municipal São Francisco, Mariana saiu de seu Range Rover preto impecável, vestindo um casaco azul marinho, discreto, mas perfeito. Sem etiquetas de grife gritando por atenção. Sem comitiva,
Apenas ela. Na mão, um pequeno buquê de margaridas brancas e um cupcake em uma caixa de papel. Ela avistou Lucas imediatamente, perto da cerca da escola, mexendo nas alças da mochila, olhando para cada carro que chegava com crescente decepção. Então, os olhos dele brilharam. Você veio? Ele correu até ela, sorrindo tão intensamente que ela quase sentiu calor contra sua pele. Pensei que talvez você só estivesse sendo gentil, disse ele, sem fôlego. Eu não faço promessas que não pretendo cumprir, disse ela, afastando uma mecha de cabelo do rosto dele. Ele pegou sua mão, sem hesitação, e a puxou pelos portões. Crianças riam, pais acenavam. Uma faixa pendia no pátio. Bem-vindos ao Dia dos Pais, porque amor faz uma família. Ao cruzar aquele limiar, algo mudou. Mariana pensou que estava ali apenas por um menino. Ela não tinha ideia de que estava prestes a encontrar algo que nem sabia que sentia falta. Era para ser apenas uma hora. Isso era o que ela dizia a si mesma. Mariana Albuquerque não lidava com crianças. Não lidava com cola glitter, sucos ou cantigas. Ela fazia fusões. Ela lidava com números. E se havia uma coisa que ela nunca fazia, era a imprevisibilidade. No entanto, lá estava ela, sentada de pernas cruzadas em um tapete azul minúsculo em uma sala de aula colorida que cheirava a giz de cera e suco de maçã. Sua postura era rígida, os joelhos protestavam, e a coroa de papel que alguém colara em sua cabeça coçava como uma praga. Mas o menino ao seu lado estava radiante. Esta é minha mãe, anunciou Lucas orgulhosamente para um grupo de crianças de olhos arregalados. Então, um instante depois, ele acrescentou, só por hoje. Uma onda de risadinha se seguiu, e Mariana ouviu algumas crianças sussurrarem. Nossa, ela é bonita. Cheira a baunilha e algo chique. Todas as mães usam salto alto. Ela quase as corrigiu. Quase disse que não era mãe de ninguém, que não tinha nada de maternal. Mas então viu Lucas olhar para ela, esperançoso, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Então ela ficou. E, estranhamente, não parecia caridade. Não parecia fingimento. Parecia real. Eles pintaram com aquarela. A pintura dela parecia mais um gráfico de ações derretendo do que um arco-íris, mas Lucas achou super legal. Construíram torres com blocos de espuma. A dela desmoronava toda hora. Comeram cupcakes e Lucas perguntou se ela já almoçava sem falar de ações. Raramente, respondeu ela. Até meu cachorro tem um portfólio. Ele caiu na gargalhada. Você tem um cachorro? Ela hesitou. Tive. A sala embaçou por um momento. Uma pontada ardia atrás de seus olhos. Ela não dizia o nome de Max havia 3 anos. O Golden Retriever pertencera a Clara. Ele morreu pouco depois dela, como se estivesse esperando permissão para partir. Mariana sacudiu a memória bem a tempo do círculo de histórias. A professora, Dona Carla, entregou-lhe um livro intitulado Pais Super-Heróis e Mães Mágicas. Gostaria de ler para a turma? Perguntou. Mariana abriu a boca para recusar. Já estava saindo da sua zona de conforto o suficiente por um dia, mas Lucas entregou o livro, como se fosse a única coisa que importava. Então ela leu. Sua voz começou rígida, formal demais, ensaiada. Mas, à medida que as crianças se inclinavam, olhos arregalados, risadas escapando nas partes engraçadas, suspiros nas reviravoltas dramáticas, ela amoleceu. Sua voz encontrou um ritmo que não parecia uma apresentação de diretoria. Parecia natural. No meio da leitura, Lucas se aninhou contra ela, a cabeça repousando suavemente em seu braço. Ela congelou. Não porque era desconfortável, mas porque não era. Porque parecia demais com algo que ela não sabia que sentia falta. Você cheira a biscoito, ele murmurou, meio adormecido. Ela não sabia se ria ou chorava. Do outro lado da sala, João Silva observava em silêncio, perto da porta. Chegará a 10 minutos, mas não fez barulho. Ele viu seu filho se apoiar em Mariana como se sempre tivesse pertencido ali. Mariana não o notou até o fim da leitura, quando as crianças se dispersaram. Foi quando ela olhou para cima, e seus olhos se encontraram. Ele deu um leve aceno, cauteloso, mas grato. Ela retribuiu, mas algo em sua garganta apertou. Mais tarde, enquanto as crianças brincavam com fantoches de dedo e máscaras de papel, Mariana saiu para o corredor,
precisando de ar. João a seguiu. Não esperava que você realmente viesse, disse ele, a voz baixa e rouca, como se não falasse com ninguém há um tempo. Eu disse que viria, respondeu ela simplesmente. Ele a olhou. Muitas pessoas dizem coisas. Não havia amargura em sua voz, apenas cansaço, do tipo que vem de muitas promessas quebradas. Mariana o estudou pela primeira vez. Realmente olhou. Ele não estava apenas cansado. Estava desgastado. Mas, sob a barba por fazer e a camiseta gasta, havia uma força quieta, algo sólido e profundamente humano, algo que os homens polidos do mundo dela não tinham. Há quanto tempo você faz isso sozinho? Perguntou ela. Desde que ele tinha 2 anos, respondeu João. A mãe dele, minha esposa, faleceu após uma longa doença. Desde então, eu faço todos os papéis. Ela não ofereceu condolências. Odiava clichês. Em vez disso, perguntou, você tem ajuda? Ele balançou a cabeça. Alguns amigos tentam, mas cada um tem sua vida. Trabalho com entregas, concertos, o que aparecer. Faço o que posso. Ele riu baixinho. Já tentou montar um vulcão para a feira de ciências às 3 da manhã enquanto seu filho está com febre e o radiador está vazando. Ela não riu de volta. Apenas disse, com uma honestidade quieta, não, nunca. Uma pausa se estendeu entre eles. Então João a olhou de lado. Você não precisava dizer sim, sabe, para o Lucas. Eu sei. Então por que disse? Mariana levou um longo momento antes de responder. Acho que lembrei como a querer algo ser pequeno demais para pedir. João assentiu lentamente. Isso parece com ele. De dentro, a risada de Lucas ecoou, pura, sem filtro. João sorriu, mesmo com os ombros caídos. Ele é diferente, sabe, disse. Sente o mundo mais intensamente que outras crianças. Nota o que falta. O olhar de Mariana não deixou a porta. Eu também. João a olhou novamente, dessa vez com algo mais próximo de entendimento do que de curiosidade. Então ele pigarreou. Você pode ficar. Não precisa, mas ele gostaria. Eu já disse a ele que é só por um dia, disse ela, virando-se para ir. Mas, mesmo enquanto falava, seus pés não se moveram. Ela olhou pelo vidro da sala, onde Lucas agora mostrava sua pintura para outra criança, radiante. Aquele menino a reivindicara como algo que ela nunca pensou que poderia ser. E por razões que não conseguia nomear, ela não o corrigiu. O que seria ficar um pouco mais? Não tão perigoso quanto temia? Ou ainda mais aterrorizante? E se fosse, Mariana não pretendia voltar. Naquela noite, ela ficou atrás dos vidros escuros de seu SUV, observando um prédio de tijolos simples na Vila Madalena. Um apartamento com pintura descascada e uma luz de varanda piscando. Ela não dissera ao motorista para parar. Só não dissera para seguir. Dentro, através das persianas rachadas de uma janela no 2º andar, uma luz amarela quente brilhava. Risadas suaves atravessavam o ar frio do outono e, embora ela não pudesse ver claramente, sabia que eram eles, João e Lucas. O menino que pedirá que ela ficasse e o homem que não pedirá nada. Devo continuar? Senhorita Albuquerque, perguntou o motorista, cauteloso. Mariana não respondeu. Ela abriu a porta. Começou como uma coincidência. Ela passou pela escola novamente, deixou um livro que achou que Lucas gostaria, algo sobre espaço, tigres e viagem no tempo. Na semana seguinte, estava apenas passando pelo parque na hora do recreio. Depois, encontrou-se na mercearia da esquina, em frente ao apartamento de João, comparando marcas de macarrão instantâneo sem intenção de comprar nenhuma. Ele notou, claro, perdida de novo. João brincou gentilmente uma tarde, encostado no suporte de bicicletas com Lucas nos ombros. Ou agora é aqui que as bilionárias passam o tempo. Estava comprando mantimentos, respondeu Mariana, seca. Você não comprou nada. Ela pausou. Mudei de ideia. Lucas se inclinou, sorrindo. Ela só gosta da gente. Pai, pode dizer oi. João sorriu. Tão óbvio assim, é. Mariana virou-se para Lucas. O que te faz pensar que eu gosto de vocês? Você não usa óculos escuros quando está com a gente, disse ele,
como se fosse óbvio. É assim que sei que você não está se escondendo. Os lábios dela se curvaram levemente. Ela odiava como ele a desarmava tão facilmente. João colocou Lucas no chão. Vamos jantar. É só espaguete. Tá com fome? Mariana hesitou. Tinha uma reserva em um restaurante de carnes no Itaim Bibi, um celular cheio de e-mails e pelo menos 2 gerentes de fundos esperando sua aprovação para uma fusão. Ela tinha um império para administrar e ainda assim, eu poderia comer. O apartamento deles era menor que seu closet. Um corredor estreito levava a uma sala onde os móveis eram descombinados, o papel de parede descascava nos cantos, e o calor vinha de um aquecedor portátil zumbindo perto da janela. Mas era quente, vivido, seguro. A mesa era uma dobrável com 3 cadeiras. João cozinhava espaguete em uma panela arranhada enquanto Lucas dava a Mariana um tour grandioso por seu quarto, que também servia como depósito e nave espacial, dependendo do dia. Desculpe a bagunça, disse João, colocando os pratos. Íamos limpar no fim de semana. Tá tudo bem, respondeu Mariana, sentando-se. Não vim pela decoração. Lucas atacou a comida com entusiasmo, fios de espaguete pendurados no queixo como fitas vermelhas. Mariana observava, estranhamente hipnotizada. Não comia em uma mesa de cozinha sem guardanapo de linho e garçom havia anos. João sentou-se à sua frente. Então, como alguém como você acaba passando tempo com pessoas como nós? Pessoas como vocês, repetiu ela, sobrancelha erguida. Sabe o que quero dizer? Não estamos exatamente na sua faixa de renda. A garfada de Mariana parou no ar. Então ela largou o garfo. Não me lembro da última vez que alguém me olhou nos olhos e apenas falou. João inclinou a cabeça. Isso é triste. Não, disse ela. É honesto. Ele a estudou, não como a imprensa fazia, não como os membros de sua diretoria, calculando vantagens. Ele a olhou como pessoa e ela se sentiu exposta. Ela pigarreou. Lucas é um bom menino. João sorriu suavemente. Ele é tudo. Um silêncio se instalou entre eles, confortável, mas pesado com coisas não ditas. Mariana finalmente perguntou, você já pensou em recomeçar? João recostou-se na cadeira. Recomeçar parece caro. Não precisa ser. Ele riu. Sem ofensas, mas no seu mundo, até respirar custa mais. Falo sério. A voz dela suavizou. Você merece mais que isso. A expressão dele mudou. Não ofendido, não grato, apenas cansado. Não estou procurando por mais, disse. Estou procurando por suficiente. Mariana piscou. Isso não ouço com frequência. Ele encontrou seus olhos. É porque você não passa muito tempo com pessoas que perderam tudo. O ar entre eles mudou. Ela sentiu o peso de suas palavras, a gravidade da sobrevivência. Ele não era amargo, não era derrotado, era apenas real. Perdi minha irmã, disse ela de repente, para a depressão pós-parto. Ela não contou a ninguém até ser tarde demais. As feições de João suavizaram. Sinto muito. Ela era gentil, sussurrou Mariana. A corajosa. Construí impérios para esquecê-la. Mas algumas coisas não ficam enterradas. Ele não ofereceu consolo. Não disse que melhora. Apenas ficou ali com ela, na bagunça de tudo aquilo. Lucas quebrou o silêncio. Acha que vou ser alto quando crescer? Perguntou, olhos grandes e esperançosos. João sorriu. Mais alto que eu, com certeza. Quero ser forte como o papai, acrescentou Lucas. Então olhou para Mariana. Inteligente como você. Ela piscou. Algo doce e afiado se retorceu em seu peito. Após o jantar, enquanto ela vestia o casaco na porta, Lucas a abraçou pela cintura. Você vai voltar? Sussurrou. Mariana se abaixou, afastando uma mecha de cabelo da testa dele. Você quer que eu volte? Ele assentiu com força. Ela olhou para João. Ele não disse nada. Não implorou, não pediu, não pressionou. Apenas ficou ali, deixando-a escolher. E isso tornava tudo tão insuportável. Ele nunca pedirá que ela ficasse. E, pela primeira vez na vida, ela queria que alguém pedisse. A chuva começou suave, quase uma névoa. Mas,
Quando Mariana saiu da sala de reuniões, já era um aguaceiro constante. Seu motorista estava atrasado e ela esquecera o guarda-chuva no escritório, uma rara falha de preparação. Mas não voltou. Caminhou, os saltos batendo contra o pavimento molhado, o cabelo escurecendo com a garoa. Mariana Albuquerque atravessou uma parte da cidade que nunca tivera motivo para visitar antes. Os prédios ali não eram de vidro e ambição. Eram de tijolo e memória, gastos, imperfeitos, vividos. Ela disse a si mesma que não sabia porque seus pés a levavam naquela direção, mas sabia que queria vê-los novamente. A porta do apartamento abriu com o cheiro de molho de tomate e algo levemente queimado. O rosto de Lucas se iluminou no momento em que a viu. "Você voltou", gritou, abraçando-a pela cintura sem hesitação. "Não trouxe sobremesa", avisou Mariana, um leve sorriso puxando seus lábios. "Tá tudo bem", disse ele. "Guardamos o lugar para você." João apareceu na porta da cozinha, segurando uma colher de pau e usando o avental que dizia Mestre Cuca. Suas sobrancelhas se ergueram em diversão. Dia difícil no escritório ou está concorrendo ao próximo comercial de shampoo. Mariana olhou para baixo. Sua blusa de grife estava ensopada, colada à pele. "Eu caminhei", disse simplesmente. João a encarou por um instante a mais que o necessário. Não julgando, não curioso, apenas surpreso. "Vou pegar uma toalha." Ela entrou, tirando o casaco molhado. O apartamento cheirava a vida real. Sabão em pó, alho, giz de cera, tudo o que seu apartamento faltava. Lucas puxou sua mão. "Vem ver a nave espacial que fizemos." Mariana deixou que ele a levasse pelo corredor. O quarto dele, mal grande o suficiente para um colchão de solteiro e uma caixa de brinquedos, havia se transformado. Cobertores estavam drapejados sobre cadeiras. Lanternas iluminavam o cockpit. Estrelas de papel pendiam de fios. "Isso é incrível", disse ela. "Vamos para Júpiter", anunciou Lucas. "Você pode ser a copilota." "Nunca estive em Júpiter", disse ela, sorrindo. "Nós também não. Essa é a parte divertida." O jantar foi um caos. O espaguete estava meio passado e o pão de alho estava mais preto que dourado. Mariana sentou-se à mesa dobrável com um guardanapo de papel no colo e um copo plástico com água da torneira. Lucas contava histórias com a boca cheia. João perguntou se ela sabia a diferença entre manjericão e orégano e riu quando ela não sabia. "Você não é o que eu esperava", disse João depois, quando Lucas adormeceu em uma pilha de gibis. "E o que exatamente você esperava?", perguntou ela. "Não sei." Ele recostou-se na cadeira que rangia. "Alguém mais fria, mais afiada, alguém que não deixa molho de espaguete na blusa." Ela olhou para baixo. Uma mancha vermelha florescia perto da gola. "Não janto sem uma reunião há 5 anos", disse ela. João inclinou a cabeça. "Você já se cansa de tudo isso?" "Sucesso? Não. Estar sozinha em uma sala cheia de pessoas que só querem o que você pode dar." Ela não respondeu de imediato. Seus olhos vagaram para o corredor onde Lucas dormia. "Eu costumava pensar que ser necessária era perigoso", disse ela baixinho. "Que se alguém precisasse de mim, poderia me machucar. E agora acho que talvez não ser necessária seja pior." João não falou. Apenas estendeu a mão e gentilmente encheu seu copo com água. Não vinho, não um rótulo caro, apenas água. E, por algum motivo, foi a coisa mais gentil que alguém fizera por ela em meses. Mais tarde, ela ficou na porta, o casaco seco agora, o cabelo frisado nas pontas. João encostou-se a batente ao lado dela. "Ele perguntou de você hoje de manhã", disse. "Lucas quis saber se você ainda era a mãe dele, só por um dia." "O que você disse?" "Disse a verdade." João encontrou seu olhar. "Que não sei." Mariana engoliu em seco. As palavras se assentaram profundamente, mais honestas do que ela estava pronta para lidar. "Ele está se apegando." João acrescentou gentilmente. "Preciso saber se isso é algo real para você, porque é para ele." "Não sei como fazer isso", admitiu Mariana. "Você não precisa ser perfeita", disse ele. "Só precisa aparecer." Tão simples. E, ainda assim, o peso disso era enorme. Ela sentiu uma vez, então olhou para ele,
os olhos mais escuros agora na luz suave do corredor. Não quero ser mais uma pessoa que vai embora. A voz de João era calma, firme. Então não vá. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Mariana olhou pela janela. A cidade estava viva abaixo dela, brilhando incessantemente. Mas, pela primeira vez, parecia distante, como outro planeta. Ela caminhou até sua estante. Fileiras de livros encadernados em couro, sobre finanças, liderança, estudos de caso e poder. Ela tirou um da prateleira e o colocou na mesa. Então pegou um desenho a crayon que Lucas havia colocado em sua bolsa naquela noite. Eram os três, figuras de palito sorrindo. Uma alta de terno, uma menor com uma coroa e uma figura pequena com cabelo cacheado segurando as mãos de ambos. Acima, escrito em letras tortas e coloridas, minha família, só por agora. Mariana olhou para o desenho por um longo tempo. Algo dentro dela sussurrou. Só por agora não precisa ficar só por agora. Mas ela poderia realmente acreditar nisso. Poderia, depois de todo esse tempo, confiar no tipo de amor quieto, bagunçado, imperfeito, que não vinha com contratos ou condições. Mariana Albuquerque jantara em restaurantes estrelados com lustres que valiam mais que a casa de algumas pessoas. Sentara-se diante de reis, presidentes titãs de fundos de investimento, sua expressão indecifrável, suas palavras perfeitamente cronometradas. Mas naquela noite, ela se encontrou em uma cozinha pequena e mal iluminada, comendo pizza requentada em um prato descombinado, ao lado de um menino de 6 anos que insistia que ela experimentasse molhar a pizza no ketchup. E, por algum motivo, parecia a coisa mais humana que ela fizera em anos. Ketchup, disse Mariana, olhando para o frasco com genuína preocupação. Lucas pareceu escandalizado. É a melhor parte. João riu da pia, onde lavava pratos em uma torneira que pingava ritmicamente. Ela é uma dama chique, Lucas. Provavelmente come pizza com garfo e faca. Eu não faço isso, disse Mariana. Então pausou. Ok, talvez uma vez em São Paulo. Lucas riu tão alto que quase engasgou com a crosta. João jogou um pano de prato limpo para ela. Tenta não matar nossa convidada. Tá. Mariana pegou o pano com um leve sorriso e limpou o queixo de Lucas. Ele se inclinou em sua mão sem hesitação, e o coração dela se retorceu novamente, da mesma forma um familiar que vinha se retorcendo desde aquela manhã no café. Ela não entendia como essa criança, essa família, havia aberto um espaço dentro dela tão rápido, tão profundamente. Mas quanto mais ficava, mais a assustava e mais importava. Após o jantar, Lucas declarou que era noite de filme. Assistimos o Gigante de Ferro quando temos um dia bom, anunciou. É nossa regra. João ergueu uma sobrancelha para Mariana. Você está com sorte. Foi um dia bom. Ela quis perguntar para quem, mas apenas assentiu. Eles se amontoaram no sofá, Lucas entre eles, braço cheio de cobertores e um tigre de pelúcia sem um olho. O filme piscava na tela, pintando seus rostos em uma luz azul suave. As risadas de Lucas vinham fácil, mas Mariana se pegava observando mais que o filme. Em um momento, João olhou para ela e a pegou encarando. O quê? Perguntou ela, envergonhada. Nada, disse ele. Você só não parece estar fingindo. Não estou. Ele assentiu, então voltou para a tela. Bom. Ela não sabia o que isso significava, mas parecia algo. Mais tarde, depois que o filme acabou e Lucas adormeceu, aninhado entre eles, João levantou gentilmente nos braços e o levou para a cama. Mariana ficou na porta, pausando enquanto João puxava o cobertor até o queixo do filho. Você já sentiu medo? Perguntou ela baixinho. João olhou para ela, depois para Lucas. Todo dia. De quê? De perdê-lo, de falhar com ele, de não ser suficiente. Mariana encostou-se ao batente. Mas você está aqui, todo dia. Isso deve contar para alguma coisa. A voz de João era mais baixa agora, com algo cru. Eu costumava pensar que aparecer era o mínimo. Mas é tudo, porque o mundo não espera por você. Não liga se você está cansado, quebrado ou de luto. Se você não aparece, ele segue sem você. Ela engoliu o nó na garganta. Você é um bom pai, João. Ele a olhou. E você não é o que eu esperava. Houve um silêncio,
denso, mas não desconfortável. Então ela disse: Não sei como pertencer a algo que não construí. Você não constrói famílias, disse ele. Você as ama. E com isso, ele apagou a luz. De volta à sala, Mariana demorou-se. Seu casaco estava dobrado cuidadosamente no braço do sofá. Seu celular vibrava com uma dúzia de chamadas perdidas, e-mails que ela não tinha vontade de responder. João voltou, secando as mãos em um pano. Você está bem? Perguntou. Não sei. Ele assentiu, como se isso fizesse total sentido. Sabe, disse ele lentamente, eu costumava pensar que pessoas como você não sentiam as coisas como o resto de nós. E agora acho que você sente tudo. Só ficou muito boa em esconder. Mariana riu suavemente. Você é muito perspicaz para alguém que tem 3 camisas. Ele sorriu. Ei, 4. Comprei uma nova no brechó na semana passada. Ela o encarou. O homem à sua frente era diferente de qualquer um que ela já conhecera. Sem pretensão, sem performance, apenas verdade, e isso humilhava mais que qualquer derrota em uma sala de reuniões. E se eu não souber como ficar? Perguntou ela. João não se moveu, não hesitou, apenas disse baixinho: Então comece com o jantar. A respiração dela parou. Jantar? Repetiu. Volte amanhã. Traga algo horrível. Ou não. Só apareça. Sem pressão, sem papéis, sem fingimento. Ela assentiu, incerta se estava concordando com o jantar ou com algo muito maior. Naquela noite, enquanto deitava na cama, sem esquiline da cidade, sem parede de vidro, sem lençóis de grife, apenas o sofá-cama e o som suave da chuva contra as janelas, Mariana fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, o sono veio fácil. Enquanto isso, no quarto ao lado, João observava seu filho dormir e sussurrou. Ela ficou. E no silêncio que se seguiu, um pensamento se asentou em seu peito como uma pergunta embrulhada em esperança. Começou com uma foto. Um clique borrado, superexposto, no celular de alguém. Mariana Albuquerque saindo de um prédio simples na Vila Madalena, segurando a mão de um menino. Sem seguranças, sem comunicado à imprensa, sem explicação. E ninguém para conter o incêndio quando ele começou. Ao meio-dia do dia seguinte, seu nome estava nos trending topics. Mariana Albuquerque, vida secreta, CEO bilionária brincando de casinha na periferia. Quem é a criança ao lado de Mariana Albuquerque? Em horas, blogs de fofoca, sites financeiros e até canais de notícias nacionais pegaram a história. Dissecaram suas roupas, o bairro, o horário. Alguns especularam que ela tinha um filho ilegítimo. Outros disseram que era uma jogada de marketing. Alguns poucos pesquisaram o nome de João Silva e encontraram, felizmente, pouco. Sem redes sociais, sem escândalos, apenas registros fiscais e uma pequena montanha de dívidas. Quando Mariana viu as manchetes, já era tarde demais. Ela não ligou, não mandou mensagem, não apareceu para o jantar naquela noite. Lucas sentou-se no sofá, balançando as pernas, olhando para a porta a cada poucos minutos. Talvez ela esteja ocupada, disse João gentilmente, colocando um prato de sanduíche de queijo que ficou intocado. Ela disse que viria, sussurrou Lucas. Ela prometeu. E João, que passará anos ensinando ao filho que as pessoas vão embora por todos os tipos de razões, não tinha ideia de como explicar essa. 3 dias se passaram. Na quarta manhã, João abriu a porta e a encontrou ali. Sem seguranças, sem maquiagem, sem escudo, apenas Mariana. Ela parecia exausta. Posso entrar? Perguntou, voz pequena. Lucas, ouvindo sua voz, veio correndo. Parou no corredor, inseguro, como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele piscasse. Mariana caiu de joelhos. Me desculpe. Ele correu para seus braços. Mais tarde, depois que Lucas adormeceu com a cabeça em seu colo e o peso da decepção aliviado em seu pequeno peito, João ficou na cozinha, servindo 2 canecas de café. Seus olhos não a deixavam. Por que não me contou? Perguntou. Ela não fingiu não entender. Não queria que essa parte da minha vida parecesse uma transação, disse. João entregou-lhe uma caneca. Você acha que eu teria te tratado diferente se soubesse que você era bilionária? Ela olhou para ele. Não teria. Ele não piscou.
Não, porque nunca me importei com seu sobrenome, Mariana. Me importei com o jeito que Lucas sorria perto de você, com o jeito que você olhava para ele como se ele fosse mais que uma nota de rodapé. Ela engoliu em seco. Faz muito tempo que ninguém me viu sem título. Sabe o quê? Eu vejo, disse João. Uma mulher que apareceu, que sentou no meu sofá quebrado e deixou um menino de 6 anos cobri-la de glitter. Essa mulher, ela é real. Ela riu, olhos úmidos. Você não vai me dar uma lição. Não. Ele tomou um gole de café. Mas vou te dar uma pergunta. Ela esperou. O que você quer que isso seja? As palavras ateiçaram com uma clareza aterrorizante. Não sei, disse ela. Então descubra, ele respondeu, antes que alguém tente definir por você. Mas o mundo não esperou. Naquele fim de semana, um SUV preto parou do lado de fora do apartamento. Um homem de terno cinza saiu e entregou a João um envelope. Era uma notificação formal de um comitê de supervisão corporativa. A presença de Mariana Albuquerque na mídia, conectada a um civil emocionalmente vulnerável e a um menor, agora era considerada um risco à reputação de sua empresa e seus ativos. Dentro, um aviso: qualquer associação contínua com o Sr. João Silva e seu filho, fora de esforço de caridade ou marketing oficialmente sancionados, poderia resultar em inquérito de acionistas e revisão do conselho. João encarou o papel. Quando Mariana chegou naquela noite, ele não disse olá. Apenas entregou a carta. Ela a leu em silêncio. Suas mãos tremiam levemente enquanto a dobrava de volta. Eu não autorizei isso, disse. Mas você construiu a máquina que autorizou. Ele respondeu. Não havia raiva em sua voz, apenas verdade. Posso lutar contra isso, disse ela rapidamente. Posso consertar isso. João olhou por um longo tempo. Pode? Perguntou. Porque da próxima vez que alguém decidir que somos inconvenientes, não quero que meu filho fique se perguntando se ele importou. Mariana deu um passo à frente, olhos flamejando. Não faça isso. Fazer o quê? Fingir que eu não me importo. A voz de João rachou. Eu sei que você se importa. Esse é o problema. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu também me importo. Eles ficaram lá, em lados opostos da sala, mais próximos que nunca e a milhas de distância. Eu não pedi por isso, sussurrou Mariana. Não, disse João, voz baixa, mas você respondeu mesmo assim. Naquela noite, ela não ficou. Lucas a beijou de despedida com olhos sonolentos e um coração inocente que ainda não entendia como o amor adulto podia ser complicado. João a viu partir sem dizer uma palavra. De volta ao seu apartamento, Mariana ficou na janela, olhando a cidade que achava que dominava. E, pela primeira vez, perguntou-se se tudo que construíra era frágil demais para segurar a única coisa que ela queria. Não controle, não reputação, mas pertencimento. Pertencimento real, incondicional, bagunçado. E ela não sabia como protegê-lo. Não do mundo e não de si mesma. Veio em um envelope branco simples, sem endereço de remetente. Apenas o nome de João Silva escrito em uma fonte rígida e advocatícia. No momento em que ele abriu, sua respiração parou. Petição de guarda, arquivada por Rafael Costa, tio biológico, para Lucas Silva. João sentou-se à mesa da cozinha, imóvel, enquanto o café em sua caneca esfriava. Lucas estava na outra sala, cantarolando junto com um desenho animado. A vida ainda parecia normal na superfície. Mas João sabia o que isso significava. Rafael, o fantasma de um passado que ele tentará tanto deixar enterrado. Não via Rafael havia mais de 6 anos, não desde o funeral. João estivera na beira de um cemitério, segurando seu filho bebê, enquanto o irmão de Ana o acusava de ser motivo de ela ter partido. Você não foi o suficiente para ela. Rafael cuspira, a voz tremendo de luto e fúria. Nunca será o suficiente para ele. E agora ele estava de volta. Mariana leu os papéis em silêncio naquela noite, a mandíbula apertada. Vou cuidar disso, disse ela, sem emoção. Contrataremos o melhor advogado de custódia de São Paulo. Vamos acabar com isso antes que comece. João balançou a cabeça. Não é só legal, é pessoal. Ele quer me machucar. Ele não vai vencer, disse ela, olhos ardendo.
Ele a olhou. Isso não é sua luta, Mariana. Ela deu um passo mais perto. É agora. Ele não disse nada, mas o brilho em seus olhos, parte gratidão, parte medo, falou por si. Rafael chegou à primeira audiência em um terno cinza sob medida, ladeado por um advogado de língua afiada que falava com a calma calculada de quem estava acostumado a destruir família se cobrar por hora. João usava o único terno que possuía, que pertencera a seu pai. Não servia perfeitamente, mas estava limpo. Mariana sentou-se atrás dele, silenciosa e imóvel, uma força sem precisar dizer uma palavra. Quando Lucas entrou na sala segurando a mão de seu pai, o juiz sorriu levemente. Olá, Lucas, disse o juiz. Obrigado por estar aqui hoje. Lucas assentiu solenemente. Então olhou para João e sussurrou. Vamos ficar bem. João apertou a mão de seu filho. Sempre. Mas a sala do tribunal era um lugar frio para a esperança. O advogado de Rafael pintou João como instável, um faz-tudo subempregado sem diploma universitário, sem plano de saúde, sem um lar estável. Ele insinuou danos emocionais, irresponsabilidade financeira, até sugeriu que a presença de Mariana era uma estratégia manipuladora. Então Rafael se levantou. Quero apenas o melhor para meu sobrinho, disse ele suavemente. Sangue importa, estabilidade importa. Ele fez uma pausa dramática, os olhos percorrendo a sala. Meritíssimo, este homem está lutando para sobreviver. Como ele pode oferecer um futuro a uma criança quando mal se sustenta? João não falou, não se mexeu, mas seus dedos se curvaram apertados no colo. Então Mariana se levantou. Sua voz era clara, afiada, sem remorsos. Trabalhei com líderes mundiais. Construí empresas bilionárias. E nunca na minha vida vi alguém mais comprometido com outro ser humano do que João Silva é com seu filho. A sala ficou em silêncio. Ele não joga dinheiro nos problemas porque não tem dinheiro. Ele se joga por inteiro, sem ego, sem desculpas. E, em um mundo viciado em atalhos, aparências, eu diria que isso é a própria definição de força. Ela se virou para o juiz. Se amor importa neste tribunal, e espero que sim, então este homem merece manter seu filho. O juiz se inclinou para a frente, expressão indecifrável. Então perguntou, a criança expressou alguma preferência? Lucas se levantou. Ninguém mandou, ninguém pediu, mas ele caminhou até a frente da sala, queixo tremendo, mãos fechadas ao lado do corpo. Meu nome é Lucas, disse claramente, e eu já tenho um pai. Houve um suspiro agudo no fundo. O advogado de Rafael começou a objetar, mas o juiz a silenciou com um olhar. Lucas continuou. Ele lê para mim todas as noites. Segura minha mão quando estou com medo. Ele não tem uma casa grande ou um carro chique, mas nunca vai embora. Mesmo quando está cansado, mesmo quando estou sendo chato. Ele se virou e apontou para João. Eu escolho ele. Então olhou para Mariana. E escolho ela também. Não porque ela compra coisas, mas porque ela escuta. Sua voz falhou. Eles me fazem sentir seguro. E vocês não deveriam tirar isso. Quando terminou, ele voltou para João, subiu em seu colo e não disse mais nada. O juiz pigarreou, olhos suaves, mas firmes. À luz do depoimento apresentado e do claro vínculo emocional entre a criança e o Sr. Silva, a petição de guarda é negada. O martelo desceu como trovão. Os ombros de Rafael caíram. Sua advogada murmurou algo baixo e começou a guardar os papéis. João exalou pela primeira vez em dias. Mariana estendeu a mão e apertou a dele. Você conseguiu? Sussurrou. Não, disse ele, voz rouca. Nós conseguimos. Do lado de fora do tribunal, Mariana ficou sob o sol, observando Lucas pular à frente na calçada, livre e sem peso. João olhou para ela. Você não precisava ficar do nosso lado. Sim, precisava, disse ela baixinho. Por quê? Porque vocês são a primeira coisa na minha vida que pareceu real em muito tempo. Ele a encarou, algo mudando em seus olhos. E ela acrescentou suavemente, e estou cansada de deixar coisas reais irem embora. Naquela noite, enquanto comiam comida de delivery em uma sacola de papel, Lucas ergueu um biscoito da sorte e leu em voz alta. Diz, família não é com quem você nasce,
É quem você segura firme. Ele olhou para cima, sorrindo. Acho que é sobre nós. João riu. Mariana também. Mas em seu peito, algo se estabilizou, se azentou, porque a batalha não era apenas pela custódia. Era pela crença. E agora, finalmente, ela acreditava. Eles não celebraram com champanhe. Não houve festa, nem aplausos, apenas uma noite tranquila no apartamento de João, uma faixa caseira que dizia "Nós conseguimos", na caligrafia de Lucas, e 3 coroas de papel de uma loja de R$ 1,99. Mariana usou a dela a noite toda. João fingiu protestar, mas ela viu o sorriso que ele tentou esconder. E Lucas, ele agia como se fosse sua coroação. Eles haviam vencido. Mas o que não perceberam foi que algo mais profundo havia mudado, algo além do tribunal. Mariana passou a visitar com mais frequência agora. Não como convidada, não como estranha, mas como se pertencesse. Ela trazia sopa quando João trabalhava até tarde, ficava para histórias na hora de dormir, assistia desenhos e fingia não gostar. Seu sapato de salto agora ficavam na porta ao lado das botas gastas de João e dos tênis iluminados de Lucas. Você deveria simplesmente morar aqui, disse Lucas uma noite enquanto ela o colocava na cama. Mariana piscou. Essa é uma grande sugestão. Ele deu de ombros. Você está aqui o tempo todo. Faz o papai sorrir mais e não queima um misto quente como ele. Ela riu. Bem, isso é um currículo e tanto. Ele a olhou, pequeno e sério. As pessoas vão embora. Mas você não foi. Por isso acho que você já é meio que nossa família. Mariana ficou lá, o coração batendo suavemente, o peso de suas palavras mais pesado que qualquer negociação em uma sala de reuniões. Ela afastou o cabelo dele e sussurrou: "Obrigada por me escolher." No dia seguinte, Mariana tomou uma decisão que nunca pensou que tomaria. Convocou uma reunião com o conselho de sua empresa. "Vocês todos sabem quem eu sou", começou. "Sabem o que construí. Mas percebi algo. O que construímos não significa nada se temos medo de viver dentro disso." Ela pausou, examinando a sala de ternos e silêncio. "Estou me afastando das operações diárias." Murmúrios ondularam pela sala como uma onda. "Permanecerei como presidente, mas o dia a dia será gerido pelas pessoas em quem confio. Estou começando algo novo, uma fundação focada em segundas chances para famílias que foram esquecidas." Alguém tentou interromper. "Não estou pedindo permissão", disse ela, calma e firme. "Isso não é uma retirada. É um retorno ao tipo de vida que quero." E com isso, ela saiu. O prédio não desmoronou. O império não ruiu. O mundo continuou girando. Mas Mariana Albuquerque, pela primeira vez, sentiu que estava finalmente enfrentando a direção certa. Naquele fim de semana, João planejou algo especial. Um jantar. Não chique, não caro, apenas pensado. Ele arrumou a mesa com 3 pratos descombinados, fez frango assado com a ajuda de um chefe do YouTube que falava rápido demais, acendeu velas que cheiravam vagamente a canela. Quando Mariana entrou, pausou na porta. João estava na cozinha, usando um avental que dizia provador oficial. Ele ergueu uma colher. "Não julgue. Provavelmente está meio passado." Ela caminhou até ele lentamente, o olhar suave. "Está perfeito", disse ela, e não estava falando da comida. Eles sentaram-se, os 3, as risadas ecoando pelo pequeno apartamento como se tivesse mais espaço do que sabia o que fazer com ele. No meio do jantar, Lucas pulou da cadeira e correu para sua mochila. "Fiz uma coisa", declarou. Ele voltou, segurando um papel dobrado, bordas amassadas cobertas de crayon. Ele o colocou na mesa. Na página, havia 3 figuras de palito, uma alta com uma coroa, uma média com barba, uma pequena com uma capa. Acima, em letras trêmulas, eu, papai e minha família. Abaixo, palavras menores, para sempre, não só por um dia. A respiração de Mariana parou. João olhou para ela. "Acho que ele sabe", disse suavemente. Ela assentiu, a voz fraca. "Eu também." Mais tarde aquela noite, enquanto João a acompanhava até o carro, o ar estava fresco, o céu acima deles claro. "Nunca pensei que teria isso", disse ele. "Não de novo." Ela olhou para ele. "Por que você nunca pediu por mais?"
Ele exalou lentamente, porque não achava que merecia mais. Ela deu um passo mais perto. Você merece. Sempre mereceu. Ele afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. E você? Já pensou que deixaria alguém entrar? Ela sorriu, olhos brilhando. Só quando parei de ter medo do que isso custaria. Eles ficaram lá, na quietude, a cidade zumbindo ao longe, duas almas se escolhendo silenciosamente. Na manhã seguinte, Lucas correu para fora, segurando um envelope pequeno com um adesivo de coração vermelho. Quero mandar para a fundação, gritou. João ergueu uma sobrancelha. Mandar? O quê? Lucas sorriu. Minha primeira doação. Dentro, uma nota de R$1 e 2 moedas de 50 centavos. Para a próxima criança que precisar de uma família, disse. Como eu precisei. Mariana se ajoelhou ao lado dele, lágrimas ameaçando cair. Lucas sussurrou. Você não apenas encontrou uma família. Você ajudou a construir uma. Ele a abraçou. Te amo, Dona Mariana. Ela o segurou mais forte. Pode tirar o Dona, disse, a voz falhando. E naquele momento, o mundo parecia impossivelmente vasto e belamente pequeno ao mesmo tempo. O restaurante era pequeno, escondido entre dois sobrados em um canto tranquilo da Vila Madalena. Do lado de fora, não parecia grande coisa, apenas uma lanterna piscando acima de uma porta de madeira gasta e janelas embaçadas de calor. Mas, dentro, o espaço havia sido transformado. Luzes de fada traçavam as vigas do teto. Uma mesa redonda pequena no centro da sala, arrumada para 3, com linho branco, velas suaves e pratos que brilhavam à luz das velas. Em cada um cartão escrito à mão. João, Lucas, Mariana. João ajustou as mangas de sua única camisa social, mexendo-se nervosamente na porta. Mariana estava ao lado dele, radiante em um vestido verde escuro, não porque brilhava, mas porque não tentava. O cabelo estava solto, um toque de blues nas bochechas. Você não precisava fazer tudo isso, disse ela baixinho. João a olhou. Não queria só mais uma noite. Queria uma que lembraríamos. Ela sorriu. Você está ficando bom nisso. Jantar? Ele sorriu. Ou aparecer. Ela disse, aparecer. Lucas correu à frente, ofegante ao ver os cupcakes na bandeja de sobremesas. Tem aqueles com granulado crocante? Perguntou ao garçom, olhos arregalados. Agora tem, disse João com uma piscadela. Lucas riu tão alto que derrubou seu copo d'água, e Mariana pegou no meio do tombo. Ainda sei fazer isso, disse ela, erguendo uma sobrancelha para João. Ele riu. Sempre soube. Enquanto sentavam, a conversa fluía como só pode entre pessoas que já passaram pelas partes difíceis. Não falaram do tribunal, da imprensa ou da fundação que Mariana abrirá na semana passada. Falaram do último projeto escolar de Lucas, dinossauros, o barulho estranho que a pia estava fazendo de novo, e se abacaxi pertencia ou não à pizza. Pertence, sim, insistiu Lucas, balançando o garfo para enfatizar. João balançou a cabeça. Isso é sacrilégio. Mariana inclinou-se, sussurrando para Lucas. Você está em desvantagem, mas moralmente correto. Lucas sorriu como se tivesse vencido um debate na TV. Quando o prato principal foi retirado, Mariana pegou na bolsa uma pequena caixa elegante embrulhada em papel prateado. Tenho algo para você, disse, deslizando-a para Lucas. Para mim, ele ofegou. João se inclinou. Curioso. Mariana apenas assentiu. Lucas abriu lentamente, como se tivesse medo de estragar o embrulho. Dentro, um colar de prata delicado, pequeno e simples. Um pingente circular pendia do centro, gravado com uma palavra, família. Ele virou. No verso, para sempre. As mãos dele tremiam. É para mim. A voz de Mariana suavizou. Você me ensinou o que essa palavra realmente significa. Queria que você tivesse algo que te lembrasse que, não importa o que aconteça, você sempre terá um lugar comigo. Lucas se levantou, subiu no colo dela sem hesitação e a abraçou forte pelo pescoço. Você também é meu para sempre. João observava, algo cru e sem palavras brilhando em seus olhos. Mais tarde, quando os pratos foram retirados e Lucas estava meio adormecido em sua cadeira, Mariana pegou no casaco uma segunda caixa
essa menor. Ela se levantou. João, disse suavemente, não sei fazer isso como os outros fazem. Nunca escrevi canções de amor. Não sei fazer bolo. Mal sei fazer café. Ele se levantou lentamente, o coração batendo forte. Mas você me mostrou que amor não é sobre gestos grandiosos ou perfeição. É sobre presença, sobre aparecer quando é bagunçado, barulhento e inconveniente, sobre escolher um ao outro de novo e de novo. Ela abriu a caixa. Dentro, um anel simples, uma única pedra. Sem brilho, sem pretensão, apenas algo real. Não quero temporário. Não quero conveniente. Quero real. Quero nós, se você me quiser. Por um longo momento, João não disse nada. Então deu um passo à frente, segurou o rosto dela com ambas as mãos e sussurrou: Eu já quero. Eles se beijaram e, em algum lugar entre a luz das velas e as lágrimas, o tempo parou. Lucas, que acordara o suficiente para presenciar o momento, pulou e gritou: Posso ser o menino das flores. João riu, puxando para um abraço. Você vai ser mais que isso, pequeno. Naquela noite, João acompanhou Mariana até o carro. O ar estava fresco, a rua silenciosa. Você mudou tudo, disse ele suavemente. Ela olhou. Não, você mudou. Eles ficaram lá por um instante, mãos entrelaçadas, o mundo ao redor desvanecendo. E então João fez a pergunta que não ousara antes. E se pudéssemos ter tudo isso de verdade? Mariana sorriu. Então vamos construir. Em algum lugar não muito longe, uma criança em um abrigo segurava um folheto da Fundação Segunda Chance. Um novo nome em um mundo que raramente oferecia novos começos. Um nome que prometia não caridade, mas dignidade, não piedade, mas possibilidade. E um dia, em breve, eles também encontrariam uma família, não aquela em que nasceram, mas aquela que os escolheu. Assim como João, assim como Mariana, assim como Lucas. Eles não anunciaram com manchetes, sem comunicados à imprensa, sem posts virais. Mas aqueles que os conheciam, realmente conheciam, podiam sentir a mudança. Algo na voz de Mariana suavizara. Algo no passo de João se estabilizara. E Lucas começou a desenhar famílias de 4 pessoas na escola. Ele adicionara um cachorro e um quintal. Começou, como a maioria das coisas reais, não com um grande momento, mas com uma decisão silenciosa. Uma manhã, Mariana ficou diante do espelho, segurando uma caixa. Dentro, o anel que João colocará em seu dedo semanas antes, ainda brilhando com promessa, ainda pesado com significado. Mas ao lado agora havia uma nova chave, de uma casa que ainda não haviam construído, uma vida que ainda não haviam vivido, mas que estavam escolhendo tijolo por tijolo. Ela sorriu, fechou a caixa e virou-se para seu futuro. O casamento deles não foi nada como as páginas de sociedade imaginavam. Sem catedral, sem orquestra, sem lista de convidados com COR e senadores, apenas um jardim atrás de sua nova casa, modesta, iluminada pelo sol florescendo com rosas brancas que Lucas insistiu em escolher. João ficou sob um arco de madeira que ele mesmo construíra. Seu terno não era caro, mas estava limpo e passado, e ele usava a gravata que Lucas escolhera, uma clipada ligeiramente torta com golfinhos de desenho animado. Mariana caminhou até ele em um vestido marfim simples, sem diamantes, sem véu, apenas uma flor amarela atrás da orelha. Escolha de Lucas, novamente. Quando ela o alcançou, João sussurrou: Você parece paz. Ela sorriu. E você parece lar. Eles não leram votos ensaiados. Não precisavam. João pegou suas mãos, a voz rouca de emoção. Passei tanto tempo pensando que amor era sacrifício. Segurar tudo e provar que podia sobreviver. Mas então você entrou em nossas vidas e me mostrou que amor não é sobre suportar, é sobre curar. É sobre escolher. Os olhos de Mariana brilharam. Pensei que construir impérios me protegeria. Que se fosse poderosa o suficiente, nada poderia me machucar. Mas você desfez tudo isso com bondade, com presença. Você abriu espaço no seu mundo para uma mulher que nem sabia como pertencer. Lucas ficou ao lado deles, saltitando de excitação, segurando os anéis em uma caixa de veludo que quase deixou cair 2 vezes. Posso dizer minha parte agora, sussurrou, não tão baixo. Todos riram. João assentiu.
Lucas pigarreou, tentando soar mais velho que 6 anos. Quero só dizer que escolhi vocês dois primeiro, antes dos anéis, antes do vestido, antes dos cupcakes. Escolhi vocês porque vocês se tornam melhores junto, se me fazem sentir o menino mais sortudo do mundo. Não havia um olho seco no jardim. Mariana se abaixou e beijou a testa de Lucas. Você é o motivo de estarmos aqui. João colocou o anel no dedo de Mariana e ela fez o mesmo. O oficial não precisou perguntar. O aceito estava no jeito que se olhavam, no silêncio que carregava o peso de tudo que já haviam vivido e tudo que ainda viria. Após a cerimônia, dançaram descalços na grama. Sem música, apenas risadas. Lucas girou Mariana até ambos caírem, tontos. João a beijou como se o mundo não estivesse olhando. E talvez, por uma vez, não estivesse. Mais tarde naquela noite, após os convidados partirem e as velas queimarem embaixo, João ficou na porta de sua nova casa, olhando as estrelas. Mariana o abraçou por trás. No que está pensando? Perguntou. Ele sorriu sem se virar, que eu costumava ter medo de cair. E agora? Agora sei que já pousei. Ela ficou ao lado dele. Nós construímos isso, não é? Ele assentiu. E podemos continuar construindo. Dentro, Lucas adormecera no sofá, ainda usando sua gravatinha, braços envolvendo um cachorro de pelúcia que Mariana lhe dera, com uma etiqueta que dizia, para todas as suas aventuras. João o cobriu com um cobertor. Então virou-se para Mariana. Ele é tudo. Você também. Ele inclinou a cabeça. E você? Ela se encostou nele. Estou em casa. Naquela noite, a casa estava silenciosa, mas cheia de sonhos, calor e novos começos. O tipo que não precisa ser anunciado, apenas vivido. Em histórias na hora de dormir, em panquecas queimadas, em silêncio compartilhados e risadas inesperadas. Isso não era o fim. Era a vida que todos pararam de ousar desejar, e agora finalmente tinham coragem de reivindicar. Aconteceu lentamente, como a primavera entrando em uma sala muito congelada. Não havia fanfarra dramática, nem inchaço cinematográfico, apenas calor gradual, constante e real. Eles nunca marcaram uma data no calendário que indicasse quando se tornaram uma família. Não havia um momento específico que dissesse, aqui foi quando tudo mudou. Porque a verdade era que mudou silenciosamente, em pedaços. No jeito que Lucas começou a chamá-la de mãe sem hesitação, como se a palavra estivesse apenas esperando pela voz certa, em como Mariana instintivamente colocava 2 barras de cereal extras na bolsa, uma para João, uma para o menino que uma vez só pedirá que ela fingisse, e no jeito que João, pela primeira vez em anos, começou a cantarolar enquanto fazia café, como um homem sem nada a provar e tudo a esperar. A vida não era perfeita. A pia ainda vazava. Lucas ainda insistia em usar meias descombinadas. João ainda queimava torradas. Mariana ainda checava seus e-mails mais do que deveria. Mas agora eles estavam entrelaçados nas menores coisas. Na escova de dentes compartilhada, nos casacos pendurados lado a lado na porta, no jeito que João pegava a mão de Mariana quando ela não estava olhando, e ela sempre segurava firme. Num sábado de manhã, Mariana estava no balcão da cozinha, o cabelo bagunçado, usando a camiseta oversizê de João, lendo um bilhete de Lucas que dizia, não esqueça do show e tell dos pais hoje. Traga algo legal. Ela olhou para João, que alimentava o cachorro resgatado, apropriadamente chamado Sorte, e disse, acho que um balanço patrimonial não vai impressionar uma sala de crianças da primeira série. Ele sorriu. Você poderia mostrar como comprar uma empresa, ou eu poderia mostrar como fazer slime caseiro. Ela disse, com horror fingido, tirando um potinho da geladeira. Lucas disse que é sua maior conquista. É, disse João solenemente, meu legado. Eles riram. Era o tipo de risada que fica com você, profunda, familiar, sem defesas. Na escola, Lucas ficou de pé, alto, com um sorriso tímido, mas orgulhoso. Estes são meus pais, disse, apontando para João e Mariana. E isto... Ele ergueu o pote de brilhante azul. É o slime deles. Eles fizeram juntos e só brigaram um pouco. A sala explodiu em risadas. Até Mariana não conseguiu se conter. Lucas continuou, a voz mais suave agora, mas segura.
Eles me disseram que família significa escolher um ao outro todos os dias. Então, eu os escolhi, e eles me escolheram de volta. No caminho para casa, João estendeu a mão pelo console, entrelaçou os dedos com os de Mariana e disse: Sabe, eu costumava pensar que tinha que sobreviver sozinho, que amor era para outras pessoas. Mariana olhou para ele. O que mudou? Você. Ela apertou sua mão. Não, João. Nós mudamos juntos. Nos meses que se seguiram, a vida se desenrolou suavemente. A Fundação Segunda Chance cresceu além do que imaginavam. Não apenas uma organização sem fins lucrativos, mas uma linha de vida. Eles ajudaram pais solteiros a encontrar moradia estável, financiaram bolsas para crianças esquecidas e construíram uma comunidade em torno da crença de que ninguém deveria ser punido por recomeçar. Na grande abertura de seu novo centro comunitário, Lucas ficou com uma fita em uma mão e uma tesoura gigante na outra. Está pronto, sussurrou Mariana. Lucas olhou para ela. Radiante. Vamos lá. Ele cortou a fita e a multidão aplaudiu. Mas, mais que isso, mais que os aplausos nas fotos, foi olhar nos olhos de João enquanto os puxava para um abraço. Aquele olhar dizia: fizemos isso do nada, de pedaços quebrados, de esperança. E foi suficiente. Mais que suficiente. Uma noite, sob a névoa dourada de um pôr do sol desvanecendo, Mariana sentou-se nos degraus da frente, observando João e Lucas correrem pela rua com sorte latindo loucamente atrás deles. Ela tomou seu chá lentamente, deixando o silêncio se estender, confortável agora, não solitário. João voltou correndo, ofegante. Lucas me venceu, disse, sem fôlego. Ele tem sua teimosia e minha necessidade de vencer. Mariana sorriu. Estamos condenados. João sentou-se ao lado dela. Já pensou como tudo isso começou? Um café, um caixa, um menino com uma grande pergunta. João a olhou, a suavidade em seus olhos quase demais para suportar. Aquela pergunta mudou minha vida. A minha também. Eles ficaram lá por um tempo, ombro a ombro, observando o menino que amavam mais que a própria vida correr atrás de estrelas que só ele podia ver. Naquela noite, enquanto colocavam Lucas na cama, ele olhou para eles, sonolento. Obrigado por ficarem, murmurou. Mariana se abaixou, beijou sua testa. Sempre. João sussurrou, até quando o slime explodir. Lucas riu, já meio adormecido. Do lado de fora, o céu era infinito. Dentro, uma família descansava, inteira, segura e escolhida. Porque amor, quando real, nem sempre chega alto. Às vezes sussurra, às vezes bate, uma vez, espera pacientemente e pede apenas uma coisa. Você ficaria? E quando você fica, quando escolhe ficar, não apenas por um dia, mas por uma vida, você encontra o tipo de para sempre que nenhuma tempestade, nenhum silêncio, nenhum passado pode tirar. Por quê? No final, família não é com quem você nasce, é quem você se torna para o outro.